Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje a nossa aula são algumas discussões jurídicas sobre a soberania da clínica, algumas implicações, aspectos éticos, enfim. Pensei nessa aula para vocês, espero que vocês gostem bastante, tá bom? E a gente começa ela com esse questionamento: a clínica é soberana? Né? Então vamos aqui para cima primeiro. A gente sabe que esse ditado ele é comum em todas as áreas da saúde, né? A medicina humana, a medicina veterinária. O pessoal sempre fala muito, não, mas a clínica é soberana, né? E isso quer dizer basicamente que a medicina ela deve ser individualizada, olhar o paciente de maneira individualizada, por ele ser um sistema biológico complexo, por existirem fatores metabólicos, ambientais e comportamentais que interferem nos quadros clínicos apresentados, nas patologias desenvolvidas, né? E isso acaba por nos trazer uma condição muito séria de valorização da anamnese e do exame físico, que muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebido, né? Hoje em dia a gente tem a gente tem um alcance muito grande a exames complementares, há umas tecnologias de ponta que se o profissional ele fica muito preso àquela tecnologia, ele acaba perdendo a base, né? E a base da medicina, sem sombra de dúvidas, é a anamnese, é o exame físico, porque é ali que você ouve o paciente, que você ouve no caso, obviamente, o cliente, né, gente? Mas ali que você ouve sobre a rotina dele, sobre o histórico, como que foi os 3 primeiros anos de vida, por exemplo. Enfim, você consegue ter uma noção do que pode estar ocasionando na rotina daquele paciente, na vida daquele paciente, nos hábitos daquele paciente, algum tipo de desconformidade que o tutor está lá na frente te relatando, tá bom? E a gente tem que considerar aí, quando a gente fala que a medicina ela deve ser individualizada, porque a gente sempre tem a questão de possibilidade de falsos positivos ou negativos em exames complementares, né? Então, quando a gente fala que a clínica é soberana, a gente está tratando da necessidade da medicina ser individualizada, e isso nos pede necessariamente um raciocínio clínico para que a gente consiga unir todos os pontos necessários para a abordagem completa do paciente, tá? E é daí que vem esse brocardo. Brocardo é uma palavra que a gente usa no juridiquês, mas serve para cá também, que é o ditado, né? Que a clínica ela é soberana. E aí entra uma questão que tem sido muito falada hoje em dia no mundo jurídico, que é a falada medicina defensiva. Mexi aqui no slide, desculpa. A falada medicina defensiva. E ela nasceu muito a partir da judicialização da medicina. Essa judicialização nasceu na medicina humana. Inclusive, vocês sabem, eu e a Ana, a gente sempre comenta com vocês que o nosso escritório, que só atende profissionais da saúde, nasceu defendendo médicos da área humana. A gente cresceu para odontologia humana e, de repente, nos vimos invadidos pela medicina veterinária, que foi uma gratíssima surpresa, mas tudo nasceu com a medicina humana. E, claro, por que a judicialização aumentou, né, tanto de questões de pacientes inicialmente se entendendo por prejudicados a partir dos atendimentos médicos, e depois veio para a medicina veterinária, onde os clientes passam a enxergar possíveis erros dos profissionais, ainda que como leigos, e começam a questionar na justiça, né? É o que a gente mais fala, gente. Os clientes hoje eles têm maior acesso à informação. Então, com maior acesso à informação, eu consigo receber um diagnóstico hoje do meu animalzinho e jogar aqui no Google para ver se tudo que o profissional me falou, de fato, outros artigos, outros profissionais, outras páginas falam sobre isso, né? E isso me dá maior segurança como tutora. Então, obviamente, o acesso à informação é algo muito benéfico na nossa era, né? Porém, ele acaba dando certo poder às pessoas de que elas têm motivos para desconfiar do profissional, né? Então é uma situação muito delicada, porque nós todos aqui como consumidores, é ótimo eu ter algum acesso à informação de algo que eu não entendo para questionar eventuais profissionais que de fato estejam agindo de má fé comigo, mas também ao mesmo tempo surgiu a figura do Dr. Google, que acaba colocando em xeque as informações prestadas de um profissional de boa fé.
certo? Então, isso fez com que aumentasse a judicialização da medicina. Nem vou falar da quantidade de colegas advogados que existem. Eu e a Ana, a gente fala muito que vocês reclamam que tem muitos médicos veterinários hoje em dia, muitas faculdades de medicina veterinária formando muita gente. Tem uma certa parcela da categoria que até defende tipo um exame de ordem, né, como a gente tem na OAB, porque vocês são cerca de 130 mil médicos veterinários. Então, pegue o seu lencinho e chore com a gente. Nós somos 1.500.000 advogados. Fora os profissionais que não conseguem passar na prova da OAB, que a gente fala que fica ali no limbo jurídico, né? Não conseguem assinar uma peça, enfim, acabam trabalhando mais com assessoria, etc., porque não conseguem passar na prova. Então, só de advogado tem 1.500.000 inscritos na OAB. Isso quer dizer que existe muita gente querendo trabalhar, não é? Então, muitos processos que a gente recebe dos nossos clientes, que a gente vai fazer a defesa, o nosso cliente, ele fala: nossa, mas esse tutor, eu expliquei tudo para ele tinha entendido super bem, ele foi super compreensivo, eu expliquei que esse tinha o risco de óbito, coisa e tal, e agora entrou com um processo falando essas barbaridades, e a gente sempre gosta de falar: se acalme, muitas vezes você deu o azar desse seu cliente que tinha entendido tudo, esbarrar com um advogado que disse assim: isso dá dano moral, hein? Dá para ganhar dinheiro. Vamos entrar com processo, eu não te cobro nada. E lá no final, se você ganhar alguma coisa, você me repassa 30%. Então, assim, esse advogado está trabalhando no risco porque ele está precisando trabalhar, né, gente? E tem muito advogado. Então, isso é muito comum de acontecer e isso acabou deixando vocês mais suscetíveis, né? Mais vulneráveis, tá? Então, não tem para onde correr a judicialização da medicina, é uma verdade. Isso acaba com que fomenta essa medicina defensiva que a gente chama. Então, a medicina defensiva, ela pode ser demonstrada por um excesso de exames. Então, por regra, eu peço muitos exames para Deus o livre, deixar passar alguma coisa e acabar sendo acionado judicialmente, né? Então, tem um excesso de exames que, primeiro ponto, traz risco ao paciente, né, gente? A gente tem que lembrar sempre que vocês têm o dever primário de visar o bem-estar do animal, evitar procedimentos que impinjam dor desnecessariamente, ter sempre um atendimento humanizado. Isso está no código de ética de vocês. Então, um excesso de exames nessa prática da medicina defensiva coloca o paciente mais riscos e aumenta os custos, né? Então, às vezes, você não faz essa medida. De novo, a gente super entende. A medicina defensiva tem um porquê, né? Não é culpa de vocês, mas às vezes, se você perde aquela segurança na sua clínica na questão da clínica mesmo, da atividade clínica, e acaba passando um excesso de exames, além de botar o paciente em risco, você aumenta os custos, e isso pode significar para um tutor que não tem tantas condições, ele evitar até de buscar atendimento médico veterinário, porque vai saber que não tem o suporte necessário financeiro para arcar com aqueles custos. Então, de novo, a gente está jogando contra o paciente. Então, isso é muito problemático, tá? De novo, ainda em razão da judicialização da medicina, temos a precarização do atendimento veterinário. O que acontece? Como você só vai decidir tudo agora a partir do exame complementar, você acaba tendo uma anamnese e exames clínicos de baixa qualidade. Mas se você faz uma anamnese e exame clínico de baixa qualidade, vocês entendem que os exames complementares acabam sendo inúteis? Porque o exame complementar, o próprio nome diz, né? Ele é complementar aos achados clínicos. Então, não adianta vocês precarizarem esse atendimento primário. A gente conhece na medicina humana profissionais que nem atendem o paciente. O paciente marca a consulta, a secretária já envia a lista de exames que ele tem que chegar no dia antes do atendimento. Com o profissional, ele já faz isso de padrão. Olha o quanto que isso não precariza o atendimento, gente. Isso é muito sério. Então, a anamnese e os exames clínicos, eles devem ser sempre feitos com muita atenção, exatamente para que os exames se mantenham, os exames complementares se mantenham complementares, né? Complementares aos exames clínicos, exame físico, enfim, a anamnese, tá? Então, a judicialização da medicina, eu sempre mexo no nosso layout, a judicialização da medicina traz uma precarização do atendimento, que é algo que sim, também pode ser questionado judicialmente e pode ser questionado eticamente, porque vocês têm o dever de sempre melhorarem a prestação de serviço médico de vocês e não piorarem
Vocês entendem que a gente tem um padrão de serviços médicos hoje, e o Código de Ética, ele prevê que vocês sempre têm que lutar para o melhoramento dos padrões de serviço. Então, a judicialização da medicina, essa medicina defensiva, não pode significar uma perda de qualidade nesses atendimentos, tá? Então, fiquem bem atentos com isso. E ainda, essa medicina defensiva faz com que você tenha uma ausência de relacionamento com o tutor. Como você acaba não tem aquele atendimento inicial que cria um vínculo, que gera uma confiança, exatamente porque você deixou um pouco de lado a conversa, o ouvir, o entender, o perguntar da rotina, tudo isso, você acaba tendo um relacionamento mais frágil com aquele tutor. E um relacionamento mais frágil, de novo, entra lá naquele dever basilar que vocês têm, que é a saúde e o bem-estar do animal. Quando a gente não tem um relacionamento firme com o tutor, tem uma falta de confiança na terapia, tem muitos questionamentos na terapia e aí uma baixa adesão aos tratamentos propostos, sejam eles clínicos, cirúrgicos, enfim. Mas essa ausência de relacionamento também piora muito aquela conversa no sentido de, que a gente sempre fala quando recebe processos. Onde você errou? Porque assim, se o tutor se sentisse acolhido por você, se ele tivesse sentido que recebeu as explicações prévias ao problema e posteriores ao problema, vocês entendem que ele entraria em contato antes de pensar em processar? Porque ele saberia que não posso contar com o Dr. João, ele sempre foi sincero comigo, ele sempre me deu atenção, ele conhece o Toby, faz tempo, ele entende tudo do Toby, ele se lembra dos detalhes. Quando eu chego lá, ele abre lá o sistema de prontuário dele, tá tudo anotado, então ele se lembra de tudo que a gente conversou. Então, quando você tem um relacionamento com o tutor, a probabilidade dele entrar com um processo contra você, ainda que você esteja em falta com ele em algum ponto, é muito menor. Porque ele confia em você e ele consegue até entender, eventualmente, que você converse com ele falando: olha, seu José, de fato aqui houve um equívoco, poderíamos ter feito diferente, o desfecho realmente não foi esperado, enfim. É até possível um pedido de desculpas sem que haja um processo no meio. Então, eu preciso que vocês percebam o quanto a medicina defensiva ela é prejudicial para o trabalho de vocês, ela é prejudicial para a carreira de vocês e ela é prejudicial para o bem-estar de vocês, né? Porque quando a gente trabalha de forma ética, sem exercer a medicina defensiva, a gente consegue ter muito mais acesso ao paciente e consegue ser mais justo com as necessidades do paciente, trabalhar com mais ética e segurança e saber que está passando ao paciente somente o que é necessário e abordando ele de maneira integral, de forma que um exame complementar ele vai ser apenas complementar. Ele não vai questionar a clínica, certo? Então, vocês sabem que apesar de eu não ser na área médica, eu super concordo com esse ditado, tá? E aí vocês vão falar, olha, mas então tá, como que eu vou ter, se o ideal é eu não exercer essa medicina defensiva, como que eu vou ter segurança na minha rotina clínica? Então, a gente trouxe os tópicos aqui que a gente poderia indicar para vocês, tá? Primeiro ponto, sempre façam uma consulta prévia, sempre. Esse exemplo que eu dei desse médico de humanos, que antes de atender já pede um monte de exame, isso joga contra a medicina, isso joga contra a individualidade do paciente. Então, sempre marquem uma consulta prévia e aí ouçam o cliente de vocês integralmente, tá bom? Ouvindo ele, você consegue ter acesso a umas informações que ele não julga serem importantes, que ele não entende que tem a ver com o caso e que seja relevante na sua abordagem, porém, você como profissional, você vai ter total entendimento para verificar se aquela indicação de não, ele comia 3 vezes por dia, mas faz uns 3 meses que está comendo só uma vez. Então, você que vai ser suficientemente técnico para verificar se nessa rotina do animal, essa alteração de hábito, de fato, tem alguma coisa que chame atenção, tá bom? Então, ouçam o cliente, isso é muito importante. Os médicos veterinários que recebem processo, muitos não, vou dizer que 99% é porque houve um ruído aí na comunicação. Ou o profissional não soube bem informar o paciente, ou sequer ouviu o paciente, né?
Eu falo paciente, mas vocês têm que entender que é o cliente, tá, gente? Então, a comunicação, a forma que vocês ouvem, que vocês se explicam é muito importante. Daí é o tópico seguinte que eu falaria com vocês, mais um ponto para a segurança na rotina clínica, é bem informar o paciente. A gente bate muito nessa tecla de bem informar o paciente, porque a gente precisa que vocês entendam o quanto isso é importante. Né? Às vezes vocês falam, não, tá bom, nem é tudo isso, pelo amor de Deus. Não, gente, veja, a gente tem assegurada pela nossa Constituição, e daí eu vou falar a gente, como eu, como você, não como cliente de vocês, tá? O direito de autodeterminação é um direito fundamental meu, porque faz parte da dignidade da pessoa humana, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, tá bom? Então, o meu direito de me autodeterminar, ele diz respeito a eu recebendo todas as informações de um serviço que eu quero contratar, eu consigo enxergar se ele se adequa à minha rotina, aos meus valores, às minhas crenças e com todas essas informações, eu consigo bem definir o que eu quero para mim. Esse é meu direito, faz parte da minha dignidade humana. Então, para vocês verem como é uma coisa importante. E isso para o dia a dia do médico veterinário, para vocês enxergarem, eu posso citar um exemplo que aconteceu com um cliente nosso. Nosso cliente trabalha na área de oftalmologia veterinária e houve um caso de uma patologia no olho de um animal, em que havia duas abordagens possíveis. A primeira era uma abordagem medicamentosa, porém muito trabalhosa, tá? Que seria o seguinte: dá para tratar de forma medicamentosa, porém você tem que aplicar esse colírio 3 vezes por dia durante o resto da vida do animal, tá? Animal novo, 3 anos de idade, sei lá, tinha pelo menos 10 pela frente, né? E a segunda opção é fazer a nucleação do olho. Ponto, tá? Vejam como é importante você informar para o cliente das opções terapêuticas e muita atenção aqui eu não estou falando para vocês discutirem com o cliente de vocês. O que a gente pode fazer nesse caso? Olha, deixa eu te mostrar. Dá para fazer assim? Mas não, você define qual é a solução do caso. Havendo mais de uma alternativa para a solução, aí você discute as opções terapêuticas com o seu cliente, tá? Você não vai deixar o cliente decidir porque ele não é o técnico da relação, mas se houver opções terapêuticas, você vai permitir essa discussão com o cliente. Por quê? Porque daí entra o direito de autodeterminação dele. Muitas vezes você vai falar, não, Érica, mas eu nunca vou fazer uma prescrição de enucleação se eu tenho uma forma menos invasiva de tratar esse animal. Mas vocês conseguem entender que, às vezes, por exemplo, o colírio é caro, o tutor vai passar anos a fio tendo que fazer pingar aquele colírio 3 vezes por dia do animal. Muitas vezes a rotina do tutor não permite esse tipo de disciplina. Muitas vezes a condição financeira do tutor não permite essa compra desse colírio. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa para o tutor definir, olha, qual vai ser o tratamento que eu vou conseguir dar seguimento? Qual tratamento que eu vou conseguir cumprir para fornecer um bem-estar para o animal? Porque muitas vezes você prescrever um tratamento porque você olha, não, de jeito nenhum, vou tirar o olho desse animal, se eu posso tratar com medicamento, mas será que o tutor vai conseguir fornecer o bem-estar para esse animal da forma que você está prescrevendo? Será que cabe na rotina dele? Então é aí que entra o direito de autodeterminação do cliente. E é isso que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de dever de informação. E a gente consegue enxergar isso muito bem quando a gente coloca na nossa vida isso, né? Então, quando a gente faz um contrato, por exemplo, com uma empresa de telefonia, que te fala mil maravilhas, mas não fala, por exemplo, o que vai acontecer se você resolver rescindir o contrato antes do prazo que vocês firmaram. E daí você vai descobrir que tem uma multa de 70% quando você está querendo rescindir. Então, vocês entendem que esse sentimento de enganação é o que gera a judicialização de muitos problemas. Então, para você ter uma segurança na sua rotina clínica, você tem que tratar o seu cliente como uma pessoa dotada de direito de autodeterminação. Então, ele tem que estar ciente de tudo que pode acontecer, das opções terapêuticas, tá bom? A gente ainda fala que para você ter essa segurança, é importante você ter responsabilidade e detalhamento nos pedidos de exame, certo? Então, quando você vai prescrever, requisitar um exame, você tem que ter a responsabilidade que de fato aquele exame é necessário. Não, eu preciso dele mesmo.
e colocar, descrever bem os detalhes nessa requisição, porque a gente sabe que diversos médicos veterinários que trabalham em laboratórios, que trabalham com diagnóstico, eles recebem requisições que não falam exatamente do que se trata e acabam realizando exames que não cumprem a sua finalidade. Ou seja, porque, sei lá, um exame de imagem que você não detalha o que você está querendo com aquele exame e pede para tirar a imagem de uma parte do cotovelo, enfim, e você não sabe como posicionar, porque você não sabe exatamente o que aquele médico veterinário quer, você acaba novamente impondo ao seu paciente a realização de exames inócuos. Então tem que ter muita responsabilidade também na prescrição e na requisição de exames, tá? E óbvio que a gente sempre fala, prontuário bem detalhado. A gente vê que é muito comum, às vezes vocês atendem pessoas que são mais humildes, além de pessoas de má fé, mas tem pessoas que são mais humildes e que elas têm um entendimento dificultado, de fato. Então, quando você explica e reexplica, escreve e consta tudo isso em prontuário, muitas vezes, ainda que por um azar essa pessoa resolva entrar com processo contra você, o prontuário vai narrar tudo e vai deixar claro que você tinha uma dificuldade de explicação para essa pessoa e poderia e precisava de outros métodos, às vezes, até para fazer maiores explicações, mas que realmente não foi possível completar uma comunicação, mas que você cumpriu o seu dever, utilizou palavras leigas, que você tentou a todo modo demonstrar a necessidade de um exame ou a desnecessidade de um exame. Enfim, o prontuário detalhado ele vai ser sempre o seu amigo e ele vai te ajudar, inclusive, quando você escreve tudo do paciente, exatamente rememorar aquele caso e trazer confiança na sua relação com o seu cliente. Eu tenho a pediatra das minhas filhas aqui, eu amo que eu chego na consulta dela, ela abre a telinha dela e ela fala assim, muito bem, a Laís ainda tá fazendo isso? E a Laís ainda tá fazendo tal coisa? Porque na última vez que você veio, ela ainda tava tal coisa. E daí ficou faltando que a gente ia fazer o exame tal. Você fez o exame tal? E isso me dá uma segurança em saber que não, tá tudo anotado, ela não vai esquecer de nenhum detalhe. Então isso é muito importante para vocês também. Acredito que seja uma boa abordagem de um paciente que você atenda reiteradamente, sempre trazer esse histórico, porque isso só soma na relação de vocês como cliente e médico veterinário. Gente, eu tô com uma voz rouca, que eu tô com uma tosse, eu acho que eu devo estar com ela uns 5 meses. Aí eu paro de vez em quando a gravação aqui pra dar uma tossidinha, aí eu volto com a voz mais rouca ainda, não acho estranho, tá? E aí, pra finalizar essa nossa aula, eu achei interessante trazer aqui alguns pontos que tá escrito no Código de Ética de vocês e que diz respeito à ética e à soberania da clínica. Olha que interessante. É dever do médico veterinário exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade. Então vejam que não me parece exercer o melhor da capacidade e zelo vocês relevarem uma anamnese bem feita, um exame físico, a conversa, o ouvir. Isso para mim é o mais zeloso de toda a profissão. Então me parece que vocês estarão exercendo a profissão com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade. Também é dever do médico veterinário empenhar-se para melhorar as condições de bem-estar, de saúde animal e os padrões do serviço médico veterinário. Então vocês conseguem enxergar que muitas vezes as pessoas falam assim, mas é uma falha ética eu prescrever muitos exames? Não, não vai ter um artigo lá dizendo prescrever muitos exames é falha ética. Mas vai ter esse artigo aqui dizendo que é seu dever você se empenhar para melhorar os padrões dos serviços médicos veterinários. Então, se a gente está aqui discutindo que a medicina defensiva ela é prejudicial, ela precariza o atendimento, precariza a relação, não me parece que você está brigando por um aumento, por um melhoramento nos padrões de serviços médicos veterinários e nem defendendo a saúde animal e as condições de bem-estar do animal, certo? Então, ainda que a gente não tenha um artigo ético expressamente falando daquela sua conduta, ela pode sim, a conduta, né, acabar sendo revelada por esses artigos aqui, tá? E a gente ainda tem mais um artigo que eu achei que cabe muito aqui no caso, que fala que no exercício profissional, o médico veterinário deve sempre usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar e evitando sofrimento e dor. Então, de novo, a gente sabe que existem alguns exames que eles são mais invasivos,
que eles alteram o bem-estar animal ainda, que momentaneamente, enfim, quando desnecessários, né? A gente entende que, se desnecessário, vocês estão jogando contra esse artigo aqui. É claro que quando há uma necessidade, ainda que o bem-estar seja atingido momentaneamente, há um porquê buscar aquilo, né? Mas é bem diferente quando a gente está praticando aquela medicina defensiva, tá bom? Essa foi a discussão que eu trouxe para vocês, que eu propus para vocês hoje. Vou deixar esse mapa mental aqui de anexo para vocês. E fica aí o questionamento, o que vocês acham? A clínica é soberana? Vocês já tiveram experiência? Vocês já andaram, às vezes, até praticando a medicina defensiva com um pouco de receio? Escreve aqui pra gente, coloca nos comentários aqui embaixo, que a gente vai adorar conversar sobre esse tema com vocês aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula!